a sua família aqui nessa noite. Antes de tudo, queridos, como sempre, eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus, a Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, nós vamos ler um versículo para a nossa meditação, e eu tenho certeza que o nome do Senhor, mais uma vez, será glorificado. Amém? Vamos fazer um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade concedida pelo Senhor, por esse privilégio de estar na tua presença, te adorando, bendizendo o teu nome, Senhor. Mais uma noite o Senhor nos concede, mais uma noite que eu tenho certeza, Deus, que nós seremos edificados pela tua palavra. Senhor, nós temos a certeza, Senhor, que debaixo da tua orientação divina, todos nós seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, e o teu nome, mais uma vez, será glorificado no nosso meio. Senhor, abençoa nossas vidas, tudo aquilo que será, ó Pai, dito, relacionado aqui, Senhor, a recomendações da tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos envolver, que o Senhor venha nos ensinar, e que teu nome, Senhor Deus, seja exaltado para a glória do teu nome, Senhor. Nós clamamos, suplicamos a ti, fica conosco, nos dê vitória, em o nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Para você que está aí se conectando agora conosco, nós estamos aqui no momento edificando com a palavra de Deus, sendo edificado com a palavra de Deus, e eu queria ler um texto com os irmãos. Você que está com a sua Bíblia, abra ela no livro do Êxodo, no seu capítulo de número 23, versículo de número 25, nós vamos ler aí a parte C do verso, para a nossa meditação, e aí iremos apresentar os irmãos que estão nos honrando com a tua presença nessa noite. Glória a Deus. Queridos, na minha Bíblia diz assim, livro do Êxodo, no seu capítulo de número 23, versículo de número 25, a parte C, para os irmãos entenderem aí. E eu tirarei do meio de ti, ou de vós, as enfermidades. Repito, e eu te tirarei no meio de ti as enfermidades. Amém. Queridos, nós estamos aqui com o pastor Alberto, né? Pastor Alberto, ele já é conhecido nosso aqui da mesa, né? Teve a oportunidade de estar conosco em um momento aqui, acho que foi o senhor, né, pastor Alberto, pastor Roberto, né? Esteve aqui conosco em um momento de edificando com a palavra de Deus, e mais uma vez, pastor Alberto, ele se faz presente aqui para estar nos dando algumas orientações concernente àquilo que nós iremos tratar aqui nessa noite. Pastor Alberto, fazer as considerações, pega o microfone aí e faz o agradecimento, pastor. A paz do Senhor a todos os irmãos, boa noite, que Deus abençoe os irmãos, que realmente seja um momento de edificação, né? Hoje nós não temos assim tanta informação que os irmãos já não tenham, mas a gente vai tentar ser útil naquilo, como informação, naquilo que é básico para os irmãos. Agradeço a oportunidade que está sendo me dada, e que Deus possa edificar a vida dos irmãos através desse estudo que será dado hoje. Deus abençoe os irmãos. Amém, pastor Alberto. Deus abençoe o senhor também. Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por estar conosco. Está conosco também a Patrícia, queridos. A Patrícia, ela é da nossa igreja aqui, da nossa igreja sede. Está aqui nos honrando com a sua presença também, onde nós iremos falar um pouco sobre pandemia, né? Sobre essa doença, o que é pandemia, e enfim, algumas perguntas aqui, dúvidas, claro que informações muito rasas ainda, né? Porque é uma doença que nós estamos enfrentando não só aqui no Brasil, mas mundialmente, e nós estamos aqui para tentar esclarecer e tirar dúvida de alguns irmãos, né? Então, Patrícia, eu quero aí te dar as considerações aí para que os irmãos conheçam em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os pastores. Estou muito grata por estar aqui hoje, agradecer essa oportunidade, evangelista Fabiano, que podemos hoje ter um bate-papo aqui, acrescentar, né, algumas informações, e que vai ser um estudo abençoado. Tá? Já falando em pandemia,
Pandemia é quando o vírus está se alastrado, né, para vários países, igual agora esse Covid está em vários países. Então, é uma questão geográfica, não a gravidade, mas geograficamente, igual na China, no Brasil, todo meio que lugar do mundo. Então, a pandemia não deixa de ser isso. Amém. Esse é um dos esclarecimentos que nós iremos trazer aqui, e eu tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus. E eu quero aqui começar com uma pergunta, né, para você, antes de começar com essas perguntas, para você que queira fazer alguma pergunta relacionada àquilo que nós iremos tratar aqui sobre pandemia, sobre esse vírus, né, coronavírus, e aí nós vamos tirar algumas dúvidas, e de repente você tenha tanta dúvida, você que está em casa tem tanta dúvida, porque, né, Patrícia, tantas pessoas. Para quem não sabe, a Patrícia ela é enfermeira, né? Sim. Trabalha na área da enfermagem, por isso que nós trouxemos ela aqui hoje. Ela está tirando algumas dúvidas aqui. Volto a dizer, por mais que é uma doença bastante nova, é tudo novo, Sim. né? Que até o momento não tem ainda um medicamento exato para essa doença, porém, ela vai tirar alguns esclarecimentos. Então, você que queira mandar aí a sua pergunta, mande para nós aí pelo Facebook, nós estamos ao vivo nesse momento. Você pode mandar a sua pergunta, na medida do possível. Nós estaremos aqui tentando esclarecer essas dúvidas, né? O pastor Alberto é um pastor também que trabalhou há muito tempo na área da enfermagem, hoje não está em exercício, né, pastor? Mas conhece um pouco da área também. Então, nós iremos aqui dialogar com os irmãos. Mande a sua pergunta se você tiver, assim, algumas dúvidas. Patrícia, a primeira pergunta, né, que foi formalizada aqui, e de repente é dúvida de muitos que estão nos assistindo nessa noite, qual é a duração desse vírus, né, do coronavírus, nos objetos? Acho que seria interessante, muita dúvida, né, de muitas pessoas. Sim, Fabiana, essa dúvida é bem frequente mesmo. Então, a duração do vírus nos objetos, vários estudos falam que aço, madeira, plásticos, 3 dias. Tá? 3 dias até 3 dias. Tá? Mas, assim, por exemplo, o banco está ali sujo, foi higienizado, então o vírus não vai ficar lá 3 dias, né? Sim, entendi. Porque o vírus é muito sensível à água sanitária, álcool a 70% e água e sabão. Então, o vírus, ele estando, por exemplo, no banco, até mesmo em algum objeto que você colocou, um celular, por exemplo, né? Que muita gente pode falar assim, poxa, eu higienizei minha mão, mas o celular, ele pode estar contaminado também, e eu fazendo isso que você está dizendo, ele vai ser eliminado automaticamente. Não vai ser 3 dias, nem 1, nem 2. Olha só que entendeu? Legal. Então, isso é importante, a higienização dos locais. Isso é bom. E porque, na roupa, Patrícia? A roupa, por exemplo. A roupa, então, dependendo da fibra, até 7 dias. 7 dias. 7 dias. Mas é isso também, irmão Fabiano. Se você está com a roupa contaminada, lavou, daí não é mais nem 1 dia, nem 2 dias, nem 7 dias. Porque o vírus é super sensível à água e sabão. Daí você já eliminou. Entendeu? Então, não pode ter aqueles hábitos de ficar tira roupa, guarda no guarda-roupa. Tem que ter um cuidado a mais com a higiene agora, com a roupa. Entendi. Entendeu? Coisa, né, pastor Alberto? É um vírus que, ao mesmo tempo, ele é resistente de um lado e ele é sensível do outro, né? Sensível do outro, né, pastor Alberto? Realmente, né, o vírus, ele, por ser ainda, como foi falado, muitas pesquisas que estão sendo realizadas, mas existe já essa afirmação de 72 horas, né? Geralmente tem vírus que dura até 5 horas, né, Patrícia? Sim. 7 dias, quer dizer, 7 dias, 5 dias no objeto. Sim. Esse é favorável, porque 3 dias, mas quando você faz a higienização, que ela vai provavelmente comentar, você quebra essa barreira. A gente fala uma cadeia. O que é cadeia? A porta de entrada. Qual é a porta de entrada no organismo? Eu, como ser humano, nós somos o veículo. Se eu ponho a mão, eu trago para mim e ainda levo para outro. Então, como que eu vou quebrar? Como que eu vou pôr a barreira? Higienizando as minhas mãos, o objeto, que aí vai ter que ser aquela prática universal que a gente aprendia na escola, né? As crianças aprendiam na cultura. Lava a mão, né? Vai no banheiro, lava a mão. Sai do banheiro, lava a mão. Essas são práticas antigas.
Só que a gente lembra nesse momento de desespero. De Realidade, pandemia, né? né? Pandemia, ou epidemia, ou endemia. E lembrando aqui também que, como o álcool é muito eficaz, água e sabão também. Por que o álcool está em alta? Porque é muito prático, né? O álcool é prático, a gente tem pegou líquido, ali, tem colocou na gel. mão, acabou. É. Mas água e sabão também é muito eficaz contra o vírus. Então, higienizou com água e sabão. Então, você estando com a mão higienizada, né? Ou seja, limpa a sua mão, Sim. né? Suas mãos limpas, você automaticamente elimina esse vírus. Sim. Né? Isso é muito bom. E é importante ressaltar que quando a gente usa o álcool, é porque a gente está desprovido de torneira Sim. adequada e lugar que tenha sabão. Pode ser até um sabão comum, um sabão de coco. Quer dizer, um sabão comum, não precisa ser sabão, né? É que nem o cloro, Sabonete, outros. sabão. Então, e aí quando você vai para a rua, geralmente o álcool é muito útil, porque você vai em algum banheiro que não tem, está desprovido, né? Que hoje até no metrô, esse lugar está meio desprovido. Apesar que tem lugar que está dando álcool. Mas dentro de casa, você está numa residência, é melhor que você use a água, a torneira, esfregue os dedos, porque além de não ressecar a pele, né? Porque acaba o álcool também, ele traz umas rachaduras, principalmente no inverno. Né, é isso que eu ia falar, pastor. Então, acho que a pessoa você passa o álcool, né? A pessoa ela tem o hábito de esquecer de lavar as mãos, né? Sim. E ela andar só com álcool, ela acaba prejudicando para o outro lado também. Você vai dando rachadura, né? Você vai tendo outros tipos de lesão da pele. Não pega o corona, mas pega outras coisas. De lesões da pele e acaba pegando coceira, fungos. Amém. Bênção, glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui para você que sintonizou agora e se conectou com a gente agora. Nós estamos aqui no momento edificando com a palavra de Deus, porém trazendo algumas perguntas relacionadas à saúde e, por que não dizer, desse coronavírus, né? Onde tem afetado não só a nossa nação brasileira, mas em todo o mundo, né? E aí a gente estamos falando aqui, a primeira pergunta que foi feita, qual é a duração do vírus, né, nos objetos? E aí a Patrícia falou que, segundo informações, né, fontes na realidade, que a durabilidade é de 3, né? 3 dias. De 3 dias no objeto. Claro, se você usando a higienização corretamente. Daí não é mais, daí não tem mais contaminação. Poxa, que legal. E na roupa, né? Uma coisa que eu particularmente não sabia, né? Que na roupa fica durante 7 dias. Sim, o vírus, se tiver algum fluido, algum espirro na sua roupa, ele consegue até 7 dias sobreviver. É por isso que tem aquelas pessoas que eu tinha até colegas que já chegam em casa, ele nem entra, ele já tira a roupa, né? E já vai direto para o banheiro, porque nessa ideia que o vírus, né, esteja na roupa, encosta na roupa, encosta no olho, na boca, no nariz, se contaminou. Verdade. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir ao Rafa, dá um pouquinho de som para mim aqui, para mim me escutar. Devido à proteção, eu não estou me escutando muito bem. Não sei se está saindo legal lá. Só dá um pouquinho de grau aí, por favor. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós vamos aqui para a segunda pergunta, relacionado a essa doença. Esse vírus, Patrícia, ele é transmitido pelo ar? Então, na verdade, esse vírus é transmitido através de gotículas. Porém, não é transmitido pelo ar. Porém, se eu dou um espirro ou tusso, daí tem partículas, fragmento de gotículas, vai pelo ar em você. Entendeu? Acabo contaminando. Mas não é o ar. Tem que ter o fragmento, algum espirro, porque os estudos, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem fragmento de gotícula, de espirro, de tosse, que pode ficar de 12 a 40 minutos suspenso no ar. Daí você respira ou engole, ou cai no seu olho. Daí... E é um tempo bem... um tempo bem longo. Fragmento do... Não é, pastor Alberto? Pensa 40 minutos, né? Mas não dá para falar que é um vírus transmitido pelo ar, porque a precaução é gotícula mesmo. Amém.
Amém, pastor Alberto. Você vê que... Então, realmente, né? Ele, quando a gente fala pelo ar, não é que ele é aéreo, né? Sim. Ele por exemplo, a pessoa está falando, Fabiano, e quando ela fala, tem pessoas que falam e sai tipo salivas, né? Porque a cutícula é uma saliva, forma de bola. A cutícula é uma bolinha. E ela fragmenta no ar. Então, realmente, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que não é uma transmissão aérea. Porém, tem essa pesquisa que a Patrícia leu, que fala que ela fica até 40 minutos no ar. Eu li alguma coisa falando que ela é pesada para ficar no ar. Outra pesquisa que está sendo feita, irmãos. Né, que por ser... não tem nada certo. Então, a pesquisa que está sendo feita de fontes, mesmo fonte boa, fontes da saúde, né, que está sendo feita por pesquisadores, que ela é pesada e ela cai muito rápido na superfície. Então, por ser muito novo, não dá para afirmar. Mas o que é certo é que ela não é aérea. Ela não pega, que nem aquela tuberculose, outras doenças que pega aéreamente. Essa não, essa é cutícula, como ela falou. Então, a importância aqui volta na primeira pergunta, o objeto, né? Porque quando alguém entra na sua casa, ou alguém que chegou lá, ou sem máscara, né? Por isso que a máscara é importante, porque mesmo ela falando vai ficar ali, né? Ou seja, a pessoa ela acha que só no espirro, né, pastor? Falando, cutículas, né? Gotículas. Gotículas que fica no ar. Não, você falando também. Você falando também. E tem gente que fala cuspindo, né? Não tem jeito. Tem pessoas que falam mesmo. Eu acho que não, só algumas pessoas, eu acho que todos nós falamos. Verdade, todos nós. É que a gente não percebemos. É que tem pessoas que a gente observa com mais verdade. ênfase assim, né? Verdade. Você fala, puxa, a pessoa está A gente não vê, às vezes, ao olho nu, né? A gente acaba não vendo aos olhos nu. Mas eu ouvi uma matéria que todos falam. Todos. É verdade. Fala, acaba saindo. Daí esse fragmento, essa gotícula, você se contamina, que acaba sendo no ar, né? E aí, quando tem aquela regrinha de 1 metro, é porque foi feita pesquisa, né, Patrícia? Sim. Foi feita pesquisa que 1 metro é o ideal. É seguro, né? Nós aqui estamos mais ou menos 1 metro. É 1 metro, então nós estamos com máscara, a maioria. E estamos com a barreira máscara ainda. Então, você estando 1 metro, mesmo se a pessoa estando sem máscara, dificilmente aquela cutícula vai te alcançar. Muito difícil. Verdade. Então, essas barreiras que foram colocadas, que a gente fala, usa o termo barreiras, né, para quebrar essa cadeia da doença. Sim. Até uma coisa interessante que eu li, que o vírus Covid, ele é que nem aqueles moços, aquelas pessoas que quando vai mixar um carro, ele tem uma chave mixa. Sim. Esse vírus, ele é tipo uma chave, ele tem uma chave que a gente chama de porta de entrada e se conecta à fechadura, que a nossa célula tem uns receptores. E ele tem a habilidade de fazer uma chave que conecta as nossas células do pulmão, principalmente. E aí, quando ele cai para dentro de casa, ele tem uma facilidade de se multiplicar, né, Patrícia? A facilidade dele de se multiplicar é muito grande. Então, e rápido, né? É rápido. Então, quando ele cai, que ele entra, seja pela boca, né, ou pelo nariz, ele tem uma chave mixa. Sabe que acho que a maioria sabe que é uma chave que abre todas as portas. Então, ele entra com facilidade, ele acha um receptor, ele acha uma fechadura, ele entra, e quando ele entra, em menos de 72 horas já multiplicou. Porque o vírus ele não chega a ser uma célula. Ele depende da célula. Então, quando ele entra na célula, ele se multiplica e engana a célula. A célula boa fica doente, aí a gente fica doente. Meu Deus, você vê que coisa, né? Patrícia, o primeiro a ser afetado dos órgãos, assim, diretamente já vai para o pulmão ou não? Pulmão. Esse vírus ele tem preferência, propismo por pulmão. Mas pode afetar outros órgãos, sim. É por isso que tem muitas pessoas que acabam tendo falta de ar, né? Sim, bem clássico a falta de ar, porque ele causa uma fibrina, o pulmão não expande, fica tipo fibroso, grosso, daí não consegue fazer a expansão correta, daí dá o desconforto e todas as complicações. Então a pessoa, de repente, ela tendo
os primeiros sintomas, assim, qual que serão os primeiros Então, sintomas? sintomas respiratórios, tosse, coriza. A gente ouve muitos pacientes falar de peso no pulmão, tipo um aperto no tórax. Daí, às vezes, você coloca o aparelho de oxímetro para ver a pessoa está oxigenando bem. Mas daí no raio-x sempre dá alguma alteração. Então, é bem complicado. É bem diferente. Tem até pessoas que... a gente acaba, conhecimento de causa, a gente vai conversando com pessoas, né, pastor Alberto? E, de repente, ele está sentindo aquele sintoma, ele está tendo uma dor de cabeça, de repente, ou ele está tendo uma já garganta, coriza e tal. E aí a pessoa, ela já fica com medo. Não, eu nem vou no hospital porque eu já estou com coronavírus, então eu não vou. Mas é importante a pessoa... É importante ir. Se a pessoa tiver com esses sintomas que você falou, se tiver de máscara, é importante ir procurar um hospital, um posto de saúde de preferência. Que atenção... então, primeiro é o posto de saúde, eu não vou direto para o hospital. Não. Primeiro, posto de saúde que já está preparado para receber. Porque, às vezes, a pessoa, estou com falta de paladar, estou com falta de olfato, garganta. Por quê? Provavelmente o vírus entrou pelo nariz, boca, e está nos nervos trigêmeos, está na faringe ainda. E só afetou aquilo. Daí, geralmente, a pessoa faz tratamento, é curado daquilo, ou, às vezes, a própria imunidade da pessoa, a pessoa se cura, e depois nunca sente nada. Só que daí faz o teste e deu positivo. Outras não, o vírus já desce, já vai para o pulmão. E é até um perigo, porque a pessoa ela evita, né, Patrícia, de estar indo, né, pastor? De estar indo em busca de um médico, só que ela esquece que não só ela... Ela transmite isso. Não só ela, né, que está, naquele momento, sendo... afetada, mas quem está do lado, os familiares, né, pastor Alberto? Pode pegar grave. Quando a gente fala posto de saúde, tem uma polêmica, né, no Brasil, né? O posto, ele é a ação do posto é a pré-ação, né? É pró-ação que a gente fala. Sim. Então a pessoa vai chegar no hospital quando ela tiver que usar uma máscara de O2. Sim. A oxigenação no sangue dela, que a gente fala que é aquele que põe no dedinho, já está abaixo de 90. Aí não tem jeito, aí tem que ir no hospital, porque tem que dar suporte respiratório. Mas se a pessoa está lá com a cefaleia, dor de cabeça intensa, tossindo, tem que procurar. Ela vai no posto e os médicos geralmente estão super capacitados no posto. Até o pessoal da enfermagem, muitas vezes muitas vezes não, geralmente, o pessoal faz muito curso, né? Eu acompanho muito a saúde, PSF, que a gente fala da saúde, eles são capacitados. É que dá a impressão que o posto não atende bem, mas não é, que o posto tem os recursos para a porta de entrada para a saúde. Aí quando o caso... É que o posto também está falando muito, fique em casa. Fique em casa o quê? Você que está com uma enxaqueca, você que tem outros sintomas que dá para resolver em casa. Tem até pessoas que ela já tem aquela frequência de dor de cabeça, por exemplo. A pessoa ela já tem dor de cabeça, porque ela tem enxaqueca, como você falou. E aí... É um caso típico. Porque agora está sendo preferência de receber esses pacientes sintomáticos, sintomas de Covid, né? Porque está indo muita gente assim. Então, o ambiente está meio contaminado, né? Está bastante contaminado. Daí a pessoa vai lá e varizes, igual vai muito, hemorroida, coceira. Então, essas coisas tem que segurar um pouco, tentar tratar em casa, é claro. Se não tiver jeito, vai. Mas, se for sintomas respiratórios, suspeita de Covid, tem que procurar o posto próximo da sua casa. É bom isso, né? Para quem está nos ouvindo aí, os irmãos que estão nos assistindo também, é super interessante essas informações, porque, como eu disse aqui logo no início, é tudo novo e as informações que, de repente, são passadas em alguns lugares... eu conheço, pastor Alberto, alguns irmãos que eu venho falando há alguns dias... de pessoas que estão com medo mesmo. Medo. Sim. Pessoas que estão com medo, porque um jornal fala isso, outro jornal fala aquilo, em quem acreditar, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que só de eu estar usando a máscara e lavando as minhas mãos, será que isso é o suficiente? Então, assim, tem pessoas... Porque esse vírus, né, Patrícia, ele... basta só simplesmente você estar com a máscara, porque... Se você está com a máscara, você está, mas eu não estou. E aí eu estou falando, de repente caiu uma... Dependendo, esse fragmento pode passar pela sua barreira e chegar a mim, se eu estiver sem. Na barreira e agora, passar na sua barreira e na minha barreira é mais complicado. É mais difícil, né? Bem mais difícil. Então, as pessoas têm, né, pastor Alberto? Por isso, essa intenção de hoje, de trazer, principalmente alguém da área,
né? E o pastor Alberto também, que já tem uma bagagem aí, para tirar essas dúvidas, porque tem irmãos que tá com medo de sair de casa, pastor Alberto. Claro que a pessoa tem que se cuidar, não é você ir à toa, né? De estar aí e tal, andando para lá e para cá, não, mas a pessoa fica, né? Principalmente pessoas de idade, né, pastor? Sim, eu acredito que a questão da adequação, né, irmãos, porque eu vi alguém falando um dia desse, né? A gente ouviu umas coisas meio bizarras. A pessoa perguntou para uma pessoa por que ela estava na feira sem máscara. E ela falou que ela estava se preparando psicologicamente. Aqui não tem questão da muita psicologia, aqui é razão. Você tem que. A gente não tem que viver só em prol do Covid, mas é temporal. O que é temporal? É um tempo que nós estamos vivendo. Uma hora vai descobrir a vacina. Ouve, né, nós cremos, nós temos fé, principalmente como cristão, que uma hora tem um pesquisador que já está com um negócio na mão aí, vai sair essa vacina, ou vai sair o remédio. E pode demorar 2 anos, mas daqui a pouco erradica, ou vai diminuir muito. Aí vai virar uma doença que nem o sarampo, né? Que é um sarampo até pior, né? Então, foi todo mundo vacinado. Então, quem está vivendo, por conta da pós-modernidade, tem pessoas que estão nesse fator que eu estou falando. Se prepara. Não, irmão, tem que usar máscara. Tem que usar. Que nem foi falado, né? Tem hora que é difícil. As barreiras têm que ser colocadas, mas não vai viver em torno disso. Sim. Não vai deixar de orar, não vai deixar de ouvir um louvor, não vai deixar de ser servo de Deus. Ao contrário, vai ser mais servo agora. E também ser mais luz, porque hoje tem muitas pessoas desesperadas e muitas vezes procuram um cristão para ter uma mensagem de esperança. Fé, né, de fé, de e se eu, como cristão, eu não consigo nem fazer as práticas que o meu governo manda, que está escrito lá em Romanos 13 fala sobre isso. Paulo, aos leitores, falou: toda alma esteja sujeita ao governo, às autoridades. Se o Ministério da Saúde está falando que é preciso fazer isso, então eles estão investidos de autoridade por Deus. E a gente, como principalmente servo de Deus, Deus não tem que mandar um anjo para revelar mais. Eu já sei que Deus está usando esses médicos pesquisadores para que a humanidade seja abençoada. A pessoa confunde também, né, pastor? A fé, né? A pessoa ela acaba confundindo e, de repente, nesse momento, né, a gente prega tanto, né? A gente fala tanto de fé, mas na hora de viver a fé, né, pastor? A fé, ela não tira a razão da pessoa, de forma alguma. Quando a fé tira a nossa razão, ela deixou de ser fé. É claro que a fé, ela vai além da nossa razão. É diferente uma coisa da outra, porque tem hora que a gente... existe uma possibilidade de uma lógica que a gente não vai viver mais. Eu tenho exemplo disso, né? Que o médico falou que eu não ia viver. Eu estou aqui vivendo, por quê? Acredito que Deus tem um plano na minha vida, escreveu isso para mim, e a minha fé também me levou a sobreviver às situações. Então, mas não perdi a minha razão. Se o senhor fosse colocar em crédito o que o médico tinha dito para o senhor... Sim, 100%. 100%. Eu cheguei a falar para o médico que eu colocaria 1% no que ele falou e 99% em Deus, porque ele estudou. Ele é uma bênção de Deus. Só que Deus é medicina, né? Deus é criador. Então, não dá para mim equiparar, né? Não dá. Deus está acima da doença, Deus está acima do bem e do mal. Então, amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para você que está aí conosco, este é um momento edificando com a palavra de Deus, trazendo alguns esclarecimentos em relação aí a essa pandemia, né, que está acontecendo aí na nossa nação, né, e no mundo inteiro, né? Nós fizemos 2 perguntas aqui que acredito que não só minha dúvida, mas dúvida de muitas pessoas, né? Já falamos aqui a durabilidade desse vírus nos objetos, já falamos aqui se ele é transmitido pelo ar, né? Porque a pessoa ela acha que estou usando a máscara porque está no ar, né? E não é bem assim, né, Patrícia? Não é bem assim. A questão da utilização da máscara é mais de a pessoa está falando, tossindo perto de você, espirrando, e essas gotículas chegam até você, né, com o vírus. E não dá para você ver, não né? dá, né? Não tem como. Não tem como. Depois a gente faz essa troca. Queridos, nós estamos ao vivo aqui. Rafael, a gente faz essa troca na hora que a gente for para o louvor. Pode ser? A gente faz aí. Então, graças a Deus, algumas orientações que precisamos, né, ter no nosso dia a dia,
que na verdade não era um hábito, né, usar isso, né? Sim. Não era um hábito usar máscara, né, pastor Alberto? Usar máscara, que nem o senhor falou, tempos antigos, algumas coisas que nós tínhamos, né, o hábito, né, de você lavar as mãos. Hoje você não vê, que nem a maioria das pessoas já sai do banheiro e muitas vezes nem lava a mão, né? Sim. E isso é uma forma de higienizar. Tem que também, voltar nessas velhas práticas. De voltar às velhas práticas. Essa prática de uso de máscara é muito a cultura do asiático. Japão, China, né? Coreia. Porque lá, devido às epidemias e epidemia que tem lá, e até as pandemias que eles enfrentaram, a gripe, né, 2009, que foi, para quem não lembra, foi uma pandemia. 2009 foi uma pandemia, né, Patrícia? A gripe suína, que a gente fala HN, que deu da pena. Que veio de uma forma também, né, e ela pastor? está por aí ainda, ela está por aqui ainda, está por aí, né? Mas só que, graças a Deus, ela foi, né, controlada com mais rapidez, vamos colocar dessa forma. Então, aqui na América, principalmente no Brasil, né, é muito complicado adotar essas práticas universais, né, que a gente fala universal, que são lavar as mãos, a máscara. É mais na medicina, você está num ato cirúrgico, dentro do hospital, quem é da área sabe, quem trabalha com área de risco, de saúde. Mas para o pessoal, a população é muito complicado. A questão cultural também. Questão cultural, né? Que nem tem. Eu costumo brincar quando eu chego. Aquela coisa de não acreditar no invisível. Não estou vendo o acreditar. vírus. É verdade. Eu acredito naquilo que eu estou vendo. Com essa máscara, com essa barreira, lavar a mão toda hora. Sim. Eu já ouvi pessoas dizer que, tipo, mas isso é frescura, não é necessário isso não. Para que usar essa máscara? Para que toda hora estar lavando as mãos? É necessário. E principalmente pessoas que pegam coletivo, né, pastor Alberto? Sim. Pessoas que pegam, voltando lá no questão, né, se fosse objeto, pessoas que tocam, que pegam naquele ferro do metrô, aquelas coisas, corrimão, também tem bastante. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Tem que estar. E principalmente hoje, nesse século que nós estamos vivendo, pessoas, você acaba de sair do ônibus, ou de repente está no coletivo, você está ali com o celular, e você não deixa o celular por nada, e de repente você pega, tocou, ali está o vírus e tal, aí você vai para o celular de novo, e você nem lava a mão, aí e nada. Ou de repente também, né, a pessoa ela tem um hábito de lavar as mãos, mas o celular, ela não higienizou o celular dela. Aí ela tira do bolso novamente os vírus, que estava tudo ali, ela voltou para a mão dela de novo. Voltou, se não higienizou, voltou. Pastor Alberto, tem um estudo que fala que nas mãos pega quanto tempo de bactérias? Quantas bactérias tem, mais ou menos? Por cima 32, parece, 30 e poucas bactérias, que tem as transitórias e as domiciliares. Se eu quiser colocar um pouquinho mais o microfone para o pessoal entender. A bactéria as transitórias e as domiciliares, aquelas que vivem na nossa mão diariamente. Uhum. E principalmente na área do hospital tem aquelas mais resistentes, né, Patrícia? Aquela que por isso que é bom a pessoa ir no posto, porque o hospital é um laboratório de bactérias forte. Então, a nossa mão já tem. Por isso que essa questão de lavar as mãos é uma regra de vida. É uma regra para a vida. A gente vai ver lá em Levítico, quando a gente vê o próprio judaísmo, você vai ler lá, Levítico ele associa a saúde com santidade. E aí, nas próprias práticas lá, a gente vê no capítulo 13, que é um capítulo que a gente está lendo, e a gente vê que naquela época, as religiões não se equiparam à saúde como o judaísmo, porque já havia, a Patrícia, essas barreiras. Por exemplo, na questão a gente chamava leproso, eram tratados como leproso, mas não era só a lepra, eram várias doenças, eram 21 as aflições que tinha na pele. Essa pessoa, ela tinha que ser afastada, ela tinha que morar sozinha, lá em Êxodo 13, 45, 46, que ele tinha que ficar numa casa sozinho, que a casa, no caso era a tenda, né? Tinha que ser uma tenda, tinha que ser fora do arraial, ele não podia ter contato. 7 dias que a gente fala quarentena não é que seja 40 dias, né, Patrícia? Sim. Pode ser 7 dias, pode ser 15 dias. O Covid está sendo... isolamento, né? O Covid está sendo 14, 15, né, a prática, mas pode passar. Ótima dúvida, esclarecimento, pastor, porque tem pessoas que uma vez perguntaram assim, quarentena é 40 dias em casa? Não é. É o termo usado para isolar. Em 1918, quando teve a gripe espanhola, se alguém fizer uma pesquisa, você vai perceber que tem um jornalzinho de 1918, que ainda não tinha negócio de quarentena. Foi em 1918 que saiu essa palavra. E lá tiraram da Bíblia.
Pegaram na Bíblia, provavelmente lá em Levítico, que lá o judaísmo já, todas as religiões da época, naquela época, ninguém se equipara à saúde como os judeus, o judaísmo que a gente fala. Sim. Porque era o quê? Quando você lê Levítico, fala muito sobre o quê? Lavagem e purificação. Lavagem e purificação. Quando a gente trabalha na área da saúde, a gente aprende esses princípios, não é, Patrícia? Sim. Uma coisa é você lavar a mão, outra coisa é você entrar no centro cirúrgico que está tudo estéril. Não pode ter nenhuma bactéria, nem um vírus. Então, quando o médico vai fazer um ato cirúrgico, depende do ato, tem que estar tudo estéril, porque senão vai levar uma bactéria para aquela pele que está aberta. Então, lá tem esse conceito de saúde, né? A prevenção da comunidade, Sim. do geral. Havia uma preocupação, então vamos afastar um indivíduo para todo mundo não ser contaminado. É o que está acontecendo hoje, né? Muitas vezes o indivíduo tem que ficar um mês, 15 dias, né, isolado da família no hospital. A gente sabe de casos aqui da igreja, mas é para o bem dele e da família. É complicado, irmão. Internação, vale de doença é complicado. Mas aquilo também, né, pastor? Por exemplo, é difícil, é complicado. De repente, para uma pessoa que nem nós estávamos comentando aqui antes de começar o culto, de pessoas que, de repente, numa casa que tenha 2 cômodos, né? E como tratar uma situação dessa a partir do momento que você recebe, diagnosticado que fala, né? Quando a pessoa ela recebe o diagnóstico de que está corona. E como é difícil, né, pastor, esse isolamento, porque o isolamento, ele para a vida da pessoa. Toda doença para, né, Patrícia? Toda doença. Uma pessoa doente, ele está no isolamento. A vida dele para porque ele tem que ser tratado para voltar à sociedade. Só que agora é uma doença que não tem ainda uma cura. Fala, você vai lá no posto, se toma vacina e não tem ainda. Então, a gente vai ter uma pergunta aí, depois a gente para frente vai falar, que tem algumas coisas que estão sendo eficazes. Sim. E que vai ter aprovado pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde aqui no Brasil. E o que fazer, pastor? A pessoa que tem, por exemplo, que ela recebeu esse diagnóstico aí, e ela mora lá, só tem quarto e a cozinha. Então, eu estava até comentando sobre isso, eu vi, é muito complicado, mas tem que fazer isolamento. E o isolamento, muitas vezes, vai ter que ter a harmonia entre a família. Sim. Porque a pessoa que está contaminada, ele vai ter que ficar no quarto, isolado, ele não vai poder ter aquele contato. Pode ter contato, mas com máscara, 1 metro de distância. Não pode compartilhar os talheres. Alimento, porque é contato, tem que ter, né? Tudo separado, tudo separado. Se ele for fazer alguma coisa na cozinha, ele vai ter que usar máscara. Aquele objeto que ele tocou vai ter que ser lavado depois, higienizado de forma adequada, para que as outras pessoas não sejam contaminadas. É isso que muitas pessoas acabam não entendendo, né, pastor? Porque ela acha que chegou minha hora, vou morrer. Não é assim. Não. É assim, é uma coisa temporal. É uma coisa temporal. Só que, por exemplo, tem idosos, pessoas que nunca vão no hospital. Pessoas que a gente sabe que não passa nem no posto de saúde. A Patrícia sabe melhor do que eu. E agora cai numa situação dessa, já cai direto no hospital. É um baque muito grande, porque a pessoa não associava a vida dela com a prevenção da saúde. Verdade. E a doença veio, ela não respeita a idade, né? Tem jovem, tem pessoas novas, idosas, né, que a gente fala, mas ela vem, como você falou, corta socialmente a pessoa, para socialmente, para emocionalmente, e a pessoa tem que... Ela entra num outro cenário, né, pastor? Sim. Ela está vivendo... A verdade é que é um mundo tenebroso, né? É um tenebroso, porque a pessoa está lá com a família, é tirada do meio da família. Não é fácil. Fica que nem lá nessas hospital de base aí, é horrível. Tem um irmão que foi para lá, né? Tipo uma lona que coloca lá, né? Um plástico, a pessoa fica lá dentro. Como se estivesse vindo do espaço, assim, um ET, né? Que não pode ter contato com ninguém. 15, 20 dias ali. Mas a gente sabe que tem pessoas, graças a Deus, está sendo curado. Isso que é importante, irmão. Pegar o lado positivo. Ficar vendo, morreu 1.000, morreu 10.000. Quantas pessoas tem no Brasil? Quantas pessoas tem em São Paulo? Isso é importante. Tem que trabalhar com essa linha de... Isso é importante porque depende muito. É aquilo que muitas vezes, né, pastor? O senhor, até mesmo como pastor, tem orientado aqui, nós aqui na igreja também, sobre essa situação. Aquilo que você está assistindo, quais informações que você está trazendo para você, né? Porque a pessoa fica tão habituada aqui, principalmente agora.
Agora que é o fica em casa. Aí a pessoa ela fica em casa, tá bom, fica em casa. E ela fica lá, principalmente naquela emissora que a gente sabe, não podemos citar o nome aqui, Verdade. e fica cheio de informações. Hoje morreu em São Paulo tantos, hoje morreu no Brasil tantos. Aí a pessoa ela já fica com medo, ela fala, eu vou ser o próximo dessa lista aí, eu vou ser, né, pastor? E não é assim, né, pastor? Então, é que nem eu estou falando, a estatística, muitas vezes a pessoa para ganhar Ibope, muitas vezes não, geralmente, né? As rádios, a televisão, eles ficam potencializando o que? As mortes. Sim. Verdade. Agora, hoje mesmo à tarde, eu fiquei feliz que eu vi um canal aí falando, trazendo umas pessoas para dar depoimento. Uma pessoa que tinha 28 anos, que não acreditava nas barreiras, que a máscara, que a lavar as mãos, empresário, passou pelo vale, agora falou, agora eu vou dar valor para o meio copo d'água. Se eu ver. Então, esse vale, muitas pessoas vão aprender a valorizar mais a vida. Mas toma cuidado, irmãos, com informações, né? Se você não entende de estatística, epidemiologia, não fica entrando nessa onda. Sim. Isso aí já tem especialista lá. E quando você ouve médico que nem o Drauzio Varela, médico que eu aconselho os irmãos a ouvir, outros médicos que eu podia dar referência, que eu acredito, só ser seguidor deles, mas esses aí que ficam dando só notícia de morte, que vende informação, vendedor de informação para ganhar a mídia, né? Sim. Não, aconselho os irmãos, ou vai ouvir um louvor, vai ler a Bíblia, como já foi falado aqui nos outros estudos que teve, né? Ler um livro, Vai ouvir ora uma um boa pouquinho palavra, mais. né? Vai orar mais. Junto a sua família E vai também, orar. né, Ney, porque 80% das pessoas são curadas, né? 80%. Então, Sim. 20% é graves, e desses 20%, uma porcentagem morre, mas 80% são curados. Então. Segundo a Organização Mundial da Então, você Saúde, vê, várias né? pesquisas. É você se cuidando de Isso fato, as né? pessoas não estão Sim. focando, né? É que eu acabei de falar, a pessoa ela foca tanto, Patrícia, a informação, né? E eu vou insistir um pouquinho mais nisso aqui, porque a informação, quando ela chega de uma forma errada, ela causa preocupação, desespero para a humanidade, né? Com A certeza. pessoa fica desesperada. É que nem, por exemplo, quando veio essa doença aqui, que começou a invadir todo o mundo, começou a faltar gás, o povo já ficou desesperado. Começou a faltar gás. Eu estava vendo, Evangelista Fátima, pessoas que falaram, fica em casa, já estavam comprando não sei quantos de arroz, saco de arroz, não sei. As pessoas ficam... Por quê? Devido à informação que você recebe e você não tem uma orientação, a pessoa fica perdido. Irmãos, o pastor Alberto falou uma coisa que a Patrícia tem nos orientado também. Tome cuidado naquilo que você está assistindo. Não fica perdendo tempo com principalmente com essa emissora, né, que acaba colocando as pessoas para baixo, trazendo algumas inverdades aí. Recomendação que o pastor acabou de dar aqui. Vai orar, coloca um louvor, lê a Bíblia, escuta uma boa palavra, né? E enche o seu coração, a sua mente de fé das coisas de Deus. Sim. Né, pastor Alberto? Porque se você ficar absorvendo a mídia, você vai ter o quê? 10% de coisa boa e 90% de lixo. Ou vai fazer você comprar as coisas, ou vai te infectar com que o mundo vai acabar. E a gente vê nessa pandemia, esse termo é um pouco obscuro para o Brasil, mas que ela tá ainda, ela é baixa a porcentagem de morte. Quando a pessoa vê lá o tanto de morto, que o pessoal tem muito hábito de ficar vendo, quantos que morreu hoje? Sim. Infectados, no mesmo dia olha o tanto de curados e recuperados. Dificilmente. A pessoa não olha, porque não a mídia só está falando... acaba falando, só focando só naquilo. nisso, nos 20%. Chegou uma pergunta aqui, essa pergunta eu vou lançar para a Patrícia. Como proteger um bebê, né? Como proteger o bebê dessa doença? Por exemplo, um bebê não tem como colocar uma máscara nele lá, né? Sim. E como proteger ele dessa situação? Então, o bebê mantém em casa mesmo, isolamento, não deixar as pessoas se aproximar que não seja da família, investir na alimentação do bebê, né, para aumentar a imunidade. É bom, né? O bebê, no caso, tem que ser isso. Se for sair com o bebê, coloca um Charlie, alguma coisa que proteja, mas alguma evitar barreira. bastante, né, Patrícia? Evitar Mas bastante evitar sair, o máximo, evitar o máximo. Principalmente quando é bebezinha, todo mundo quer pegar, que lindo Não e tal. pode. E até de preferência nem visitar. Sim,
preferência nem visitar, porque a pessoa, de repente, pode estar com máscara. Mas as mãos, de repente, ele não está cheio de bactérias lá, e cata no bebê, né? E aí acaba, né? No caso do bebê mesmo é isso. É o no hospital tem casos lá, assim, de muitos bebês? Não, né, Patrícia? Não. Raro, não. né? Amém. Aí segue a resposta aí, a explicação, né? Para quem respondeu aí. Queridos, eu vou aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: Patrícia, vamos lá. Há um remédio eficaz para essa doença? Essa é uma pergunta. E dentro dessa mesma pergunta, foi lançada uma outra. E a vacina? Entendi. Então, há um remédio eficaz? Não tem um remédio eficaz ainda para o Covid-19. Porém, hoje em dia tem muitos medicamentos que estão dando um excelente resultado. Antibióticos, antifúngicos, sintomáticos. Eu estou falando da minha experiência mesmo. Sim. Que sempre é esse remédio receitado e as pessoas se recuperam muito bem. Só que não é uma coisa específica do Covid. É um antibiótico, é um antiviral para outra coisa, mas que funciona. E os sintomáticos, por exemplo, um spray, porque não pode fazer inalação, um analgésico, um antitérmico. Então, está tendo recuperação, mas esse medicamento específico ainda não tem. Não tem ainda disponível. E a vacina? A vacina está em fase de teste já, né, no mundo inteiro, inclusive no Brasil também, na Unifesp, com outro laboratório, que eu não lembro o nome agora. Já está em fase de teste. Daí o pessoal estima um prazo, assim, eu olhei na pesquisa, de 18 meses a um pouquinho mais. Ainda está em teste, em humanos já. Legal. Isso aí, né, pastor Alberto? Então, realmente a medicação para cura que está tendo, que foi aprovado pelo Ministério, quando a pessoa está com alguns sintomas leves, né, Patrícia? Sim. A gente fala de pirona, médio, né? paracetamol, que eu posso usar esses nomes, que é antiemético, e analgésico, né? Que são usados naquelas crises, dor na garganta, né? Tosse, febre. E quando tem algumas doenças associadas, que são doenças mais pesadas, que pelo Covid, aí toma os antibióticos, que aí tem vários nomes, né? A gente podia citar. Sim. E tem até a questão lá da cloroquina, né? Que está sendo muito usada, a própria azitromicina. Só que essa medicação ela não foi ainda aprovada pela vigilância, né? Mundial mesmo. Não foi aprovada, porque ela tem muitos efeitos colaterais, que ela tem 88 anos, essa medicação. Ela é para tratar o lúpus, a malária e a artrite, né? Então, por conta das reações que ela deu naquelas pessoas, ainda está tendo essa... Mas ela curou, está curando muitas pessoas, de fato. Sim. Só que não foi aprovada. A aprovação é assim. Tem dipirona, medicações que os médicos usam. Não foi aprovado, né, especificamente para essa doença. Sim, sim. Não foi aprovado. Falar usar para o Covid não é. Ela é usada para outras doenças. Só que está sendo usada no Covid. E está tendo resultado também. E está tendo resultado. Pessoas que a gente sabe aqui da Redonda, na nossa própria comunidade. Então, E é real, porque tem muita gente sendo curada. A gente vê o teste positivo, depois faz o teste da não reagente. Aí existe uma questão de laboratório, né? Porque por isso que eu falo, os irmãos têm que tomar cuidado com a informação. No caso da vacina, tem várias pessoas que estão já sendo placebo. A gente fala placebo, pessoas que estão sendo testadas, né? Está fazendo o placebo, que usa a droga lá, e para dar um verdadeiro, ver se a pessoa... E na Alemanha mesmo, parece que 2.000 brasileiros, acho que a Alemanha e o Canadá, vão fazer o teste. E existe uma pesquisa do laboratório lá nos Estados Unidos que em janeiro vai ter a vacina. Não estou falando que é afirmação. Sim. É uma guerra... Segundo informações. Né? Da fonte que eu li. Que nem a Patrícia falou, pode durar 18 meses, 2 anos, pode durar até menos. O laboratório que fechar e for aprovado pela vigilância aí... Automaticamente também, né? É bastante burocrático. Vai ser o carro forte, né? Ele vai vender para os outros, né? Entendeu? Amém. Eu vou para uma próxima pergunta aqui. Posso? Fizeram uma pergunta, e essa pergunta é a nossa quarta pergunta. Então, assim, eu nem vou ler a pergunta que lançaram, porque está inserida dentro dessa pergunta
porque eu sabia também que muitas pessoas iriam perguntar, então nós já formamos uma pergunta dentro dela também. Só para você que está aí conosco, nesse momento de edificando com a palavra de Deus, nós estamos aqui esclarecendo algumas coisas concernentes à saúde, né? Somente desse coronavírus, dessa pandemia que gerou no mundo inteiro. E nós estamos aqui com duas pessoas, a Patrícia, que é enfermeira, né? Já tem quanto tempo já, Patrícia, nessa área? Nessa área, nossa, acho que uns 12 anos. 12 anos. Nesse último emprego, 6, que é SUS, né? 12 anos, né? Uma pessoa bem experiente aí, trazendo alguns esclarecimentos para muitas pessoas, muitas dúvidas, né? Eu acredito que você está sendo aí edificado pela palavra de Deus e por essas informações que estão sendo lançadas também. O pastor Alberto, que trabalhou também na área, né? Hoje não está em exercício dentro da área, porém tem uma bagagem muito grande e um conhecimento na área também. Amém. E por isso que está aqui conosco, esclarecendo algumas dúvidas. A quarta pergunta, Patrícia, é: o que é imunidade e como mantê-la? Imunidade é a defesa do nosso organismo, né? A nossa imunidade pode ser a passiva, né? Que nós mesmos produzimos com alimentação, uma vida saudável. Tem algumas tipos de alimentações assim que... Tem vários alimentos que aumentam a imunidade. Por exemplo, gengibre, açafrão, comida de verdade. Às vezes, a verdade é que a categoria de alimentação, como diz o médico, de verdade, alimentação de verdade, legumes, frutas, carne, leite. Leite. Então o leite enlatado. O lanche do Mac lá não é. Não aumenta a imunidade. A batata frita. Inflama o corpo. Não, uma vez no mês, tudo bem, né? Não tem como não comer. Esses aí inflamam o corpo. Só que para manter a imunidade, a pessoa tem que ter um bom sono. Esse envenenamento mental é perigoso para a imunidade, porque o estresse, a parte emocional, ela baixa a imunidade também. Tem algumas doenças que ela entra pela parte da emoção. Não é só depressão. As pessoas acham que quando a pessoa emocionalmente está caída por alguma informação, por alguma perda, por alguma não realização de um sonho, que ela vai adquirir uma doença biológica. Não, a imunidade dela cai. Aí entra as doenças, né, Patrícia? Porque a imunidade, ela é os muros da nossa vida. Aí eu falei aquele dia, e é isso mesmo, são soldados, defesa, o exército preparado. E quando o soldadinho do mal vem, o soldado que está dentro de nós, que é os anticorpos, ele vê chegando lá e começa a articular. Existem alguns órgãos que são ligados à defesa, né, que é a medula, o timo, o fígado, que produzem esses soldados, que ajudam a produzir no sangue. O sangue, o sistema linfático, o sangue. Então, eles produzem. E quando ela está boa, até a questão do Covid, vacina, gripe, outras doenças, dificilmente a pessoa vai ter. Pode ter, mas com menos frequência. Você pode dar uma ajudinha também na imunidade com algumas vitaminas, né? Porque a gente acaba não comendo todas as castanhas, legumes, frutas. É bom fazer exercício. Certo é comer todo dia. Exercício. Exercício. Acaba não comendo, né? E suplementa com uma vitamina, na parte, ajuda. Geralmente, eu vi um médico falando sobre, no canal universitário esse dia, ele estava falando sobre a questão da comida, da alimentação. Ele é um estudioso da alimentação, e ele falando dessa questão do alimento, né, do alimento. Quando o homem não descobriu o fogo, ele comia mais coisas mais crua. Depois ele descobriu o fogo, facilitou algumas partes e dificultou na outra. Então, a questão da alimentação, a questão de exercício, dormir bem, tentar viver o mínimo possível uma vida estressada. Sim. Então, são coisas que ajudam. É coisa que acaba ajudando, né? Então, comer de verdade, né, Patrícia? Comer de verdade. A pessoa... Isso é tudo. Se alimentar legal. E tem aquela regra também, né, que muitos médicos acabam dizendo, né, vocês, em questão de comer em 3 horas, né? Está se alimentando bem, tomando bastante água. Sim, tomando bastante água. Isso é bom. Um suplemento de vitamina, né? Não adianta também exagerar na vitamina achando que... Porque o organismo absorve só aquele tanto. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a vitamina C é 1 grama. Você tomou 1 por dia, seu organismo vai absorver no máximo 60 miligramas. Então, não adianta você querer tomar 2 comprimidos no dia achando que vai potencializar.
Porque aquilo vai sair no xixi, no cocô, e seu organismo só vai absorver os 60. Então, tomar as vitaminas com consciência. Assim, se for tomar para suplementar idoso, nesse momento que a gente está passando também é bom, né? O pessoal que é idoso, grupo de risco, a pessoa que não tomou a vacina da gripe, e pessoa que tem muito gripado, fica muito gripado também, independente do Covid, é bom nessa época de inverno tomar vitamina, né? Ou agora, hábito, né? De laranja, limão, parar com refrigerante. Limonada é bom também. Tomar muito cuidado, né? O próprio limão, ele é uma vitamina ótima para a imunidade. Limonada. E tem as coisas também que derrubam a sua imunidade. Que geralmente, que nem você falou, se eu comer batata frita todo dia, no McDonald's, cuidado, não tem como não ir. Só que as pessoas, elas vão por essa vereda da mídia e elas ficam comendo comidas... A praticidade também. Praticidade, exatamente. Cozinhar. E ela deixa de comer a comida adequada e ela começa a comer muito amêndoa, açúcar, enlatado. E aí a tendência é ela ficar doente. É verdade. Amém, queridos. Queridos, nós vamos aqui, eu vou dar uma pausa aqui para o pastor Alberto, tanto a Patrícia, tomar uma água, né? E aí a gente vamos para mais duas perguntas, uma que chegou, né, uma pessoa que mandou para nós, e a nossa última pergunta. Então nós vamos estar passando um louvor para que os irmãos escutem aí. Hoje nós recebemos essa notícia, né, de uma cantora conhecida de muitos, né, do povo evangélico, né, que canta muito, né? Aqui na nossa igreja tem até o ciclo de oração que canta louvor dessa cantora, a Fabiana, né? E aí nós vamos estar passando um louvor aí, os irmãos louvem a Deus, e daqui a pouco nós voltaremos em nome de Jesus com mais perguntas e respostas. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei.
chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus, eu acredito que você foi impactado por Deus aí através dessa canção, desse louvor. E nós voltamos aqui novamente com uma última pergunta, né? Só que antes disso veio aqui uma pergunta de uma pessoa, pastor e Patrícia, sobre aquela questão da pessoa, ela foi infectada, né? E ela mora em 2 cômodos, só que aí nesses 2 cômodos só tem um banheiro, né? E aí essa pessoa, por mais que ela fique no isolamento lá no quarto, e essa outra pessoa ela vai dormir na cozinha, não sei como vai ser feito, né? Mas ela usa o mesmo banheiro, o que fazer? Então, a orientação nesse caso é que essa pessoa seja a última a tomar banho, né? E depois que tomou banho, lavar o banheiro. E quando a pessoa for fazer as necessidades, né, fisiológicas, sempre jogar água e sabão, né? Lavar com água e sabão. Não precisa lavar todo o banheiro. Entendi. Mas tomar aquele cuidado, lavar com água e sabão. Sempre está higienizando mesmo o local. Sempre está higienizando o A local. importância, Não? né, pastor Alberto? A solução é a higienização mesmo. Mas a pessoa que está em isolamento, né, do Covid, ou desse vírus, toda a roupa dela, a toalha, né, a roupa, Sim, quando não for pode lavar, tem que compartilhar. lavar separada. Geralmente, ou vai deixar um cesto ou um saco, né, para colocar dentro do saco, e que, quando for lavar, lavar separada das outras roupas. Porque não pode ter contato com as outras também, porque se tiver contato na hora ali, apesar de lavar, na hora que lava sai, mas a orientação é essa, que seja separado e a roupa não fique junto. Como os objetos lá, né? Sim, Usou, tem que ser separado. Cada um com seu talher. Então, Muito bom. Isso a orientação que a orientação. gente pode estar, as pessoas podem estar dando na igreja, pastores, obreiros, é que as pessoas façam planejamento. Aqueles que têm dificuldade, os irmãos perguntar para alguém, esse irmão fale para essa pessoa ter um planejamento das suas ações, junto com a sua família, né? Para que não quebre essas barreiras, que essa barreira funcione, que a barreira agora não é só a máscara, né? Os objetos que tem que ficar separados. Tem que ficar O separado. banheiro, que como a irmã fez a pergunta, é um só. Então vai ter que planejar, né? A pessoa vai por último, vai limpar o banheiro, a roupa vai deixar lá num saco, num hamper, num cesto, e depois, na hora de lavar por último também, provavelmente. Então, planejamento mesmo. Essa é uma outra pergunta que veio aqui, por exemplo, em relação aos alimentos, frutas, legumes e verduras, quais cuidados, né? Deixar de molho numa água com um pouco de cloro, ou não é necessário? É necessário o cloro, né? O cloro que dá pouquinho, né? no posto de saúde, né? Todos os postos têm. Fazer a higienização normal já, desinfecção. Ou seja, uma coisa que muitas pessoas já fazem, né? Já fazem, Entendi. já fazem. Irmãos, O correto é fazer já, né? E essa questão do cloro, ou do limpar a fruta ou legumes, 15 minutos tá bom. Deixa 15 minutos, tira, né? Depois não precisa mais ficar limpando, a não ser que é uma pessoa que vem de fora e ter contato lá, se você for fazer. Sim. É até importante salientar que tem pessoas que usam luva. Luva a gente usa mais na área das ações da saúde, irmão. Porque a luva acaba você pondo, aí você contamina as outras pessoas. Você não tem como você lavar uma luva. Seria ideal você trocar toda hora.
Então, as pessoas, eu já vi pessoas, não sei se vocês viram, pessoas no ônibus, no mercado usando máscara e luva. Falei, está errado, ela não está numa ação de saúde. Não está num lugar... Ela está numa ação de se proteger, só que daí se proteger, outro, mas está esquecendo do próximo. Então, é bom que a pessoa lave as mãos, leve o álcool junto. Né? Que aí está protegido. Né? Ou se não, faz aquela troca se você fazer aquela troca a todo momento, né? Sim. Tira a luva, põe a outra. Isso, daí você protege o outro também. Tanto é que isso assim, poucas pessoas que têm essa consciência de usar, né? Porque tem pessoas que não é necessário. É porque, né, a pessoa... Agora, a máscara em si... Sim. A pessoa, eu até entendo, né? A pessoa absorve tanta informação, no caso hoje, né, desse vírus, e todas as outras que a gente é bombardeado, compra, vende, né? Que a mídia, você sabe, ela te vende produto. E o que dá mais audiência para ela é melhor. Sim. Então, as pessoas, por falta de entendimento ou conhecimento, elas fazem algumas ações erradas. E aí ela acha que está se protegendo o próximo, ao contrário, ela está se contaminando e contamina o próximo. Verdade. Mas é bom que nem foi falado aí, né? A pessoa que tem uma casa pequena, né? Pessoas que moram em 2 cômodos, é muito complicado. É muito tem uns complicado. que moram em um, né? Tem uns que moram em um, é verdade. Então, é muito complicado. Daí é máscara. Então é fácil eu falar aqui, né? Mas, pastor, minha casa é 2 cômodos, né? Eu tenho 3 filhos, meu marido. É muito complicado, mas é o que orienta as orientações que a gente pode dar, né? Sim. Amém. Pastor, vamos lá para a nossa última pergunta. Nossa última pergunta é assim. Eu vou fazer para o senhor essa, pastor. A pergunta: eu sou crente, esse vírus não me pega. Sou crente, sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, esse vírus não me pega. Isso aí eu pego, passo de letra. Se ele vir, ele vai ser queimado pelo sangue do Cordeiro. Crente pentecostal reteté, provavelmente não pega, né? Não, mas pega sim, irmão. Né? Pega porque você é crente, mas você não é anjo. Anjo não fica doente. Humano, eu nunca vi nenhum anjo doente, a não ser um anjo que caiu do céu. Então, você é mortal, meu irmão. Você vai pegar, eu posso pegar, os irmãos aqui podem pegar. Pastor, mas eu tenho que fazer a precaução. Tenho que fazer. E mesmo assim, ainda posso pegar. Felizmente. Sim, é real. Verdade. Não é surreal, é real. A gente tem casos aí, sabe disso, que pessoas ficam dentro de casa 40 dias e pegou. Então, você, crente, todo ser humano pode pegar. Todo ser humano pode pegar. Tire isso da cabeça. Procure ter fé em Deus agora, né? A Bíblia fala, né? Confia no Senhor vosso Deus. Você lê o texto muito significativo. A promessa que Deus fez para o povo, isso é para nós. Que lá fala de servir a Deus. Servir a Deus, não ser um escravo de Deus, servir a Deus, ter alegria, ser servo de Deus. Pastor, aqui infelizmente ainda tem pessoas, né, que tem essa visão que ele fala assim, não vou tomar remédio não porque eu sou crente. Não. E ainda tem muitas pessoas assim, né, Patrícia? Não pode agir dessa forma, irmão. Se o médico te dá uma palavra de morte, ou que não tem mais jeito, você pode caminhar pela linha da fé. Mas o certo é você ir no médico. Vai lá, pedir a benção para o médico, né? Muitas vezes você não está muito feliz com aquele médico, mas ele estudou, Deus preparou, ele tem investido das coisas que Deus deu para ele de sabedoria. Essas orientações todas não é feita. Eu concordo sim, da pessoa, por exemplo, falar assim, de repente, antes dela ir no médico, ela orar a Deus. Sim, vai com fé. Oração a Deus, orar vai cheio de fé. Porque o médico vai dar 99% de informação ruim e 1% de informação boa. Sim, verdade. Mas você vem cheio de fé, meu Deus, eu fui lá, fiz a minha parte, agora... Vamos dar glória a Deus, lá na frente Deus sabe. Mas a pessoa pega, Fabiano, pega. Paulo, como eu falei lá no capítulo 3 de Romanos, Paulo fala aos seus leitores, e ele fala até sobre toda alma esteja sujeita, não ao governo, mas aos ministérios. Fala até sobre imposto, né? Dá César o que é de César. O próprio Jesus deu exemplo. Pergunta lá, mas tem que pagar imposto? Jesus falou, vai lá, Pedro, pega uma moeda, né? Paga o meu e paga o teu imposto. Jesus cumpriu o papel de um bom cidadão, e nós temos que cumprir, irmão. Agora, cristão ou ser humano, que não é cristão, pega. Amém. Pode pegar, pode adquirir, pode ser infectado por ela, mas vamos ter fé que Deus, diz lá o texto que você deu, né? O Senhor tirará do meio de vós toda a enfermidade. Amém. E se a gente for para a glória, a gente vai para os palácios eternos, né? Amém. Glória a Deus. Queridos, chegamos em mais um final do nosso
momento palavras, né, edificando com a palavra de Deus. Foi muito bom esse momento aqui. Eu fiz questão de separar esse momento, né, para esclarecer a muitos irmãos, dúvida de muitos, né. Eu acredito que você foi aí, recebeu as informações, foi edificado pela palavra de Deus também, né, algumas informações que foram trazidas aqui para os irmãos. Então, queridos, não desanimem. Fé em Jesus, crê, né, faz aqui uma recomendação aqui, que o pastor acabou de dizer aqui para nós, louve a Deus, se envolve na palavra do Senhor, coloque hinos, enche o teu coração de fé e a sua mente de informações da glória de Deus, né? Não fica recebendo informações que de repente te coloque mais para baixo ainda. Então, quero louvar a Deus pela vida da Patrícia, pela vida do pastor Alberto. Patrícia, Deus abençoe, obrigado. Obrigada, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos aí Amém. Pela disponibilidade de tu estar conosco. Tive contato com vocês, foi na sexta-feira, na segunda-feira, falando, Patrícia, preciso falar com a Patrícia, estavam fazendo um trabalho assim, falei com o pastor Alberto, e graças a Deus aí esteve à disposição. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Eu que agradeço. Deus abençoe. Pastor Alberto, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade também de estar conosco. Aí as considerações finais. Amém, irmão. Agradeço a oportunidade que foi me dada, né? Espero que essas informações, né, construa, né, planejamento melhor na tua vida, na nossa vida, a gente seja útil para os irmãos, né? Aqui na igreja, a gente tem as pessoas que têm essa formação pela misericórdia de Deus. Tudo é misericórdia, mas tem pessoas aqui, irmão. Para de ficar ouvindo a mídia, procura as enfermeiras daqui da igreja. Pessoas que trabalham auxiliar técnico, tem alguma capacidade, tem capacidade que adquiriu nos anos. Eu mesmo fui auxiliar, fui técnico de enfermagem, fui auxiliar, fui técnico. E pela misericórdia eu me formei. Trabalhei em áreas de transplante, área de clínica cirúrgica, área de porta de entrada de hospital. E a gente vai agregando alguns conhecimentos, que a gente não perde, ao contrário, quando chega nessa fase, é mais fácil até para enfrentar, né? Porque a gente já tem. Então, os irmãos, procurem essas pessoas da igreja, que têm uma formação, porque tem gente que não tem informação, também fica dando informação, né? É verdade. Então, mas eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja, o pastor, a todos, e que vamos ficar com a fé que é melhor, né? Amém. Nós que agradecemos, pastor Alberto. E se assim Deus permitir, nós estaremos aqui quinta-feira que vem. E eu já quero aqui afirmar um compromisso com o senhor. Um tema que nós iremos trabalhar quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, o medo. Nós vamos falar do medo. Você que de repente tem medo, quinta-feira que vem. Nós vamos estar falando aqui, pastor Alberto. E aí a gente vamos traçar aí algumas coisas aí. Nós vamos falar sobre o medo quinta-feira que vem, se assim Deus permitir. Bom, Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com os irmãos. Eu quero aqui trazer a notícia. O pastor Gilvan não pôde estar, ele estaria conosco aqui hoje, devido a um compromisso de última hora, não pôde estar conosco, mas ele pediu para informar que os cultos, normalmente, nós iremos aqui domingo, nós vamos ter 3 cultos, será a nossa Santa Ceia, né, a Santa Ceia do Senhor, que vai ser realizada aqui nesse próximo domingo. Em 3 horários, a partir das 8h30, às 15 horas e às 18h30. Os irmãos estão sendo informados, aí a secretaria está entrando em contato com os irmãos, a evangelista Fátima também está dando todo o suporte aí, para também estar informando os irmãos. Então, para cada horário vai ter um grupo já para esses horários, né? Então, as recomendações são as mesmas que foi da ceia passada, utilizando máscara, né? Ali nós vamos estar utilizando na porta os obreiros, vão estar preparados para recepcionar os irmãos, com álcool em gel também. Vai ter um medidor de temperatura, né? Então, assim, tudo seguindo certinho as normas, né? Então, vem em nome de Jesus. Você que recebeu a ligação ou recebeu mensagem, dentro do seu horário, compareça em nome de Jesus, e em nome do Senhor será glorificado também. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor Alberto para fazer essa oração, pastor, de encerramento, o pastor Alberto fazer oração de encerramento e impletar também a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar. Você que está aí na sua casa, você que está enfrentando não só a doença invisível, mas o desemprego, né? A questão financeira, né, Fabiano? Pessoas que perderam emprego, pessoas que agora estão
angustiado porque não há abertura ainda dos comércios, das indústrias, né? Vamos orar. Eu creio que o bom pastor vai cuidar dos irmãos. Ele cuida das suas ovelhas. Ele é o bom pastor, né? O bom pastor cuida da gente, nos vales, né? Nos campos verdejantes. Ele vai dar vitória para os irmãos. Vamos orar. Senhor, eterno Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós estamos aqui porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, abençoa esta família que está enfrentando, Senhor, esse isolamento, esse distanciamento, esta crise econômica, essa crise social, essa crise biológica, que este vírus ou esta doença invisível tem atacado a humanidade. Pai, entra no lar deste irmão, entra no lar desta irmã, Pai, como o Senhor já tem entrado, mas nesta noite em especial, talvez nesta casa o feijão, o arroz, o necessário está acabando, mas o Senhor, como bom pastor, como Deus que olha para os pobres, que olha para os doentes, que olha para aqueles que estão desfavorecidos, o profeta Isaías falou que o Senhor é o Deus que cuida dos doentes, dos pobres. Eu creio na tua palavra, Pai, nós cremos na tua palavra, nós temos vivido o bom pastor que guia o teu povo. Abençoa, Pai, este homem que perdeu seu emprego, esta mulher, este jovem que está fazendo faculdade e que não tem condição financeira de manter. Meu Pai, é uma tempestade de situações, meu Deus. É como se a embarcação fosse afundar, mas logo, logo, muito breve, o Senhor dá uma palavra de ordem, o Senhor dá uma palavra de aquieta, se acalma, que tudo vai voltar ao normal. Pai, vai ao encontro daqueles que estão internados, Pai, que estão lá na UTI, como tem alguns irmãos aqui da igreja, fora da igreja, essa comunidade, este bairro. Abençoa, meu Deus, estende as tuas mãos sobre o prefeito dessa cidade, dá saúde para esse irmão, dá, meu Deus, sabedoria para que ele administre essa grande cidade chamada São Paulo. O governador de São Paulo, Pai, também, usa ele como instrumento de benefício nessa cidade. O presidente da República que o Senhor pôs nesta terra, chamada Brasil, usa ele como instrumento que beneficia essa nação, Pai, juntamente com a sua equipe. Pai, os empresários, todos, ó Pai, que o Senhor alcance com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós temos em cima de tudo, Senhor, que está acontecendo, a tua palavra é gratidão. Sempre no lábio de um cristão, é dando graça em tudo, Pai, porque haverá dias difíceis, mas o Senhor está conosco. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida dos obreiros que vieram aqui, dos pessoal da mídia, do pastor, todos, ó Pai, que a tua bênção seja estendida em nossas vidas, na vida deste povo, da tua igreja e deste Brasil, deste mundo, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e que a bênção do Deus Pai, a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o doce Espírito Santo esteja com toda a igreja e povo de Deus hoje e para sempre. Amém, Jesus.